Boa noite, meninas. Hoje nós vamos dar início à meditação no livro de Isaías, um dos 16 profetas que são citados na Bíblia que escreveram algo, mas com certeza existiram muitos outros profetas, tá certo? E Isaías é um profeta muito especial. Antes de qualquer coisa, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos aqui precisando, meu Pai, da tua ajuda, do teu auxílio mais uma vez, buscando entendimento da tua palavra e desejando, meu Pai, aprender mais de ti. Queremos estar sempre, meu Pai, alertas, meu Pai, para o dia mau, alertas para as sutilezas de Satanás, alertas para a necessidade do nosso próximo. Queremos, meu Pai, estar prontas, seja lá para o que for, para que o Senhor venha nos usar. E que o Senhor venha, meu Pai, continuar conservando a nossa alma para a salvação. Te peço que desde já o Senhor venha repreender todo o mal e que de forma alguma o diabo venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha alcançar os nossos familiares pela fé e que o Senhor venha fazer com que cada um deles, em um dia também, estejam meditando na tua palavra, buscando a tua face e tendo as suas almas salvas. Pai, nós entregamos esse momento em tuas santas mãos e te agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui conhecendo um pouco mais do nosso Deus, do nosso Criador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos lá. Quando eu comecei a meditar no livro de Isaías, né, e outros profetas também, não só Isaías, a gente vai perceber que eles têm uma linguagem muito própria. Não falamos hebraico, o que nós falamos é português, e há uma diferença absurda, daquilo que é escrito em hebraico e quando ele é transferido para o português, ele não vem com a mesma, acho que o termo melhor que eu teria para dizer isso, ele não vem com a mesma potência do texto hebraico. O livro de Isaías, por exemplo, ele é um livro poético, mas quando a gente lê, não parece de forma alguma que é uma poesia. Parece uma narrativa, e em alguns momentos a gente vai ver uma narrativa que exorta, que repreende, que alerta sobre um juízo, que chama ao arrependimento, que dá esperança a respeito de um novo futuro. E a gente vai acabar percebendo que Isaías vai ter uma linguagem muito própria e que não é habitual da nossa língua portuguesa, não é habitual do nosso tempo, da nossa realidade, da nossa contemporaneidade. E dentro disso, eu acabei me pegando em algumas dificuldades, vamos dizer assim, de interpretar o texto de Isaías. E, pessoal, isso não se resume apenas a Isaías. A gente vai ver isso ao longo de todos os profetas, sejam os profetas maiores, os profetas menores. Como eu acabei de falar, são ao total cerca não, 16 livros de profetas que estão escritos na Bíblia. E todos eles vão ter esse tipo de linguagem que aparece para os hebreus como poesia, e para a gente vai aparecer como uma narrativa bem longínqua do nosso dia a dia, da nossa forma de falar habitualmente. Então, dentro disso, eu julguei importante que a gente falasse primeiro a respeito de como está sendo escrito esse texto. E o que a gente vai estudar um pouquinho hoje
é meio chato, maçante, mas necessário para que a gente venha entender melhor os textos daqui para frente. Vamos lembrar que cada uma de nós vai dar a sua contribuição dentro dessa meditação, dentro do livro de Isaías. E se a gente não tiver essa base, a gente vai acabar se perdendo no texto muitas vezes e não vamos conseguir apreender aquilo que o Espírito Santo está revelando para a gente. Na verdade, vai ficar uma coisa meio oculta e a gente não vai aproveitar nada daquele texto, tá? Bom, diante disso, eu preparei um materialzinho que eu vou abrir aqui para vocês. Vamos ver se eu acerto aqui. Tá dando aí, pessoal, para todo mundo enxergar? Todo mundo? Ok? Dá para ver? Eu, por enquanto, não vou estar vendo a imagem de vocês, tá bom? Vocês vão estar me vendo aí no quadradinho, mas eu não vou estar vendo vocês, então, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, por favor, abre o seu áudio e pode falar, tá? Então, eu preparei esse material justamente para a gente compreender melhor, né, para facilitar a nossa leitura do livro dos livros dos profetas, que daqui por diante a gente venha a meditar. E aí a gente vai ter esse título, Como Entender Mais Facilmente os Textos dos Livros dos Profetas. E aí a gente vai ter o seguinte, se vocês não estiverem visualizando, eu vou passar a tela, se vocês não visualizarem, por favor, sinaliza. Então, mudei a tela aí, mudou aí para todo mundo também? Ok? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. E a gente vai perceber que dentro dessa linguagem deles, né, que eu já falei, é uma linguagem mais puxada para poesia, que não é o nosso hábito, né? Lembra quando foi a última vez que você leu uma poesia? Isso, quando você estava lá no segundo grau, né? Isso faz muito tempo para a maioria de nós. Então, Semana passada eu li uma. então, a gente vai perceber que dentro da poesia existe a tal da liberdade poética, liberdade literária, onde a gente vai ter essas figuras de linguagem. E o texto de Isaías, por exemplo, é riquíssimo nisso. E a gente vai ver alguns exemplos. Então, primeiro a gente vai falar sobre alegoria, significa isso. Parábola, a gente já ouviu algumas vezes a respeito das parábolas, porque Jesus falava demais através de parábolas. E metáfora, né? O que é isso? Que a Bíblia também usa muito, essa figura de linguagem. Então, vamos ver aí um pouquinho o que seja alegoria. Pessoal, eu vou pedir que vocês mantenham realmente a atenção, eu vou tentar ser o mais dinâmica possível, porque eu sei que esse momento, como é muito teórico, é um pouco monótono, tá? Mas se a gente perder isso aqui, a gente vai perder muito de tudo que a gente vai ler dentro de Isaías. Então, prestem bastante atenção, tá certo? Eu sei que para algumas de nós, isso aqui vai ser fácil de absorver, mas para outras vai ser um pouco maçante, então presta bastante atenção. Alegoria é uma figura de linguagem onde a gente vai ter o seguinte, a representação, né, figurativa, que transmite um significado literal diferente, ou melhor, um significado diferente daquilo que é o literal. E aí a gente vai ter aqui o seguinte, que a alegoria é uma maneira artística de explicar assuntos espirituais. E a gente vai ver isso em vários momentos da Bíblia, em vários momentos. Jesus, ele se utilizou muito das alegorias. A gente vai ver Paulo fazendo isso também, né? Não só o livro dos profetas, a gente vai ver isso várias outras vezes na Bíblia. E o objetivo é o quê? É transformar um conteúdo complexo e denso
em algo mais palatável, mais fácil de ser absorvido, de um entendimento mais fácil de ser absorvido, para que aquela mensagem realmente venha a ser compreendida, né? Então, através das alegorias bíblicas, Deus nos ajuda a compreender conceitos difíceis através de um contexto mais relacionável. E aí a gente tem a parábola do filho pródigo. Vocês lembram? Tem alguém com áudio aberto aí, pessoal, vou pedir para você fechar. Vocês lembram que na parábola do filho pródigo, a gente tem a história de um pai que tinha 2 filhos, um deles acaba pedindo a sua herança antecipadamente, vai viver a vida do jeito que quer, e aí depois ele volta arrependido para os braços do pai e aquela coisa toda. Lembra dessa história? Tenho certeza que todas vocês lembram. Isso é uma parábola. Aquilo de fato não foi uma história verídica, mas foi uma forma bem simples de Jesus estar falando: olha, não vale a pena você se afastar de Deus, seja lá por que motivo for. As riquezas, elas são um engano, dão uma falsa sensação de segurança e de valor próprio, mas na verdade, a sua segurança e aquilo que você realmente vale está nas mãos do Senhor. Então, foi uma forma de Jesus descrever algo, um conceito muito importante, muito profundo, através de uma história que, de fato, nunca existiu. Ok? Então, a parábola, ela é uma forma de alegoria, tá? A gente vai ter aqui uma outra forma de alegoria. Quando a gente olha para um símbolo como esse, o que a gente imagina de imediato? Piratas. Está escrito pirata nessa imagem? Não, mas sempre que a gente olha 2 espadas cruzadas, uma caveira, essa imagem, esse símbolo, nos remete logo à ideia da pirataria. Então, isso aí também é uma forma de alegoria, onde uma imagem ou um texto não quer dizer necessariamente aquilo que de fato ela é. Então, quando eu vejo essa imagem, eu não penso na caveira, eu penso no pirata, tá certo? Claro que isso vai da experiência de cada um, né? Pode ser que alguém aí tenha visto alguma outra coisa, enfim, mas o normal é a gente identificar como sendo pirataria. Isso também é uma outra forma de alegoria. Só estou aqui exemplificando para tornar a coisa, o seu entendimento um pouco mais fácil de apreender. Tá bom? Então vamos lá para a parábola. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição de moral, né? Então, a gente acabou de falar da parábola do filho pródigo, que é justamente isso. As parábolas, elas são muito comuns na literatura oriental. Isso não é realmente comum aqui no Ocidente. Lá para os israelitas, os árabes, aquela turma do lado de lá, os turcos, sabe? Japoneses, indianos, eles têm uma cultura diferente da ocidental e eles dão mais valor a esses ensinos filosóficos com conteúdo moral. E eles fazem isso com muito mais propriedade do que nós ocidentais, tá? Então vamos lá, as parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Então, quando aquela parábola do filho pródigo, a gente vai ver lá o pai, não é necessariamente o pai, é o próprio Deus. Quando a gente vai ver lá o filho, não é qualquer filho, é, na verdade, toda a humanidade que se afasta de Deus, né? Cada itemzinho ali tem um significado e que se a gente for levar ao pé da letra, a gente não consegue extrair o conteúdo que aquele texto quer transmitir, né? Então, se a gente for pegar o pé da letra, não tem muito sentido. Mas quando a gente pega e espiritualiza o texto, opa, que mensagem profunda.
Então, vamos lá. Metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem usada para fazer comparações de maneira implícita, isto é, para comparar ideias, pessoas, coisas ou conceitos sem usar expressões que indiquem essa comparação, deixando as coisas subentendidas. Então, eu botei um exemplo aqui, asas da imaginação. A imaginação tem asa? A imaginação ela nem tem corpo. A imaginação é um conceito abstrato. Você já pegou na imaginação? Não. Imagina a imaginação com asas. Mas no momento que a gente coloca essas duas palavras juntas, asas da imaginação, a gente começa a construir um conceito onde a gente percebe a imaginação criando, desenvolvendo de uma forma livre, sem nenhum empecilho, dando a ideia de que ela está voando, indo além daquilo que a gente vê, ok? Então, isso é uma metáfora. A gente vai ver isso muitas vezes dentro do livro de Isaías. As metáforas, elas têm uma conotação de coisas pequenas. A parábola é um grande texto. A metáfora já é uma coisinha pequena. Dá para perceber isso aí? Então, a metáfora, ela lida muito com palavras e pequenos conceitos. A parábola, ela já transmite uma ideia mais complexa, uma lição de moral realmente. E a alegoria contém essas duas outras figuras de linguagem. Ok? Então, vamos lá. Alegoria vai ser para eu falar sobre outra coisa. A parábola, para eu trazer uma lição através dessa história. E a metáfora, ela vai mudar um conceito através de uma comparação. Então, vamos lá, pessoal. Entrando agora, de fato, dentro dos textos bíblicos. Tudo isso aí foi um prelúdio para a gente chegar nesses conteúdos que daqui em diante vale muito mais a pena você ficar bem ligado, tá? Como isso aqui vai ficar gravado, fiquem muito à vontade para quando vocês estiverem meditando, vocês voltarem nesse vídeo e entenderem melhor a respeito do que a palavra de Deus está falando, de acordo com essas identificações que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai ter aqui, assim, Sol, Lua, estrelas e objetos elevados da natureza. Normalmente, dentro do texto, dentro dos profetas, eles simbolizam reis, rainhas, príncipes, governantes e líderes políticos mundiais. Um exemplo, a gente vai ter aqui o texto de Isaías, capítulo 24, no verso 23. A lua ficará humilhada. Vocês acham realmente que a lua, aquilo que a gente vê lá no céu, brilhando de quando em quando, ela vai ficar humilhada? A lua, por acaso, ela tem uma personalidade? A lua e o sol envergonhado, o sol também tem uma personalidade, ele vai ser envergonhado? Pois o Senhor dos Exércitos reinará sobre o Monte Sião e em Jerusalém. Então, aqui, pessoal, já é uma figura de linguagem sendo manifesta. Se a gente for olhar para esse texto e tentar analisá-lo de acordo com cada palavra que está escrito, levando em conta o real conceito, o real significado de lua e sol, a gente vai perder o conceito, a gente vai perder o entendimento desse texto. Então, quando Isaías vai lá e fala que a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, ele está falando de reinos que ficarão envergonhados, porque eles, na verdade, não se projetarão acima do Senhor dos Exércitos. A lua e o sol podem muito bem ser considerados, eu preciso ler todo o contexto, pessoal, a gente tem que ver todo o capítulo 24, tá certo? Para entender melhor,
eu só trouxe esse versículo, mas a lua e o sol podem apenas ser reinos como Israel e Judá, mas pode ser também outros reinos externos que estarão olhando para Jerusalém, sendo governada por Jesus. Tá dando para entender aí? Vou ver aqui que alguém fez uma pergunta. Prosopopeia. Aí, cara, aí você lascou comigo, né? Não vou nem tentar entender isso aí. Prosopopeia, eu só tenho uma noção do que seja. Posso ir a barra não, que fica mais complexo ainda, tá? Mas, enfim, vão pegando aí as dicas. Sol, lua, estrelas, objetos elevados da natureza, eles vão estar sempre relacionados com reis, rainhas, príncipes, governantes, lideranças políticas, ok? Vamos para outro exemplo. Luz e trevas. Então, quando a gente for ler o texto, luz não vai estar significando verdadeiramente luz, nem as trevas vai estar significando a ausência da luz. Mas a luz ela vai ter um significado de alegria, de prosperidade, de conhecimento, luz do conhecimento. E as trevas vai ter uma conotação de tristeza, adversidade, problemas, ou mesmo ignorância, falta de conhecimento, falta de entendimento. E aqui a gente vai ter um exemplo. Isaías 59, verso 9. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos nas sombras densas. Então, mais uma vez, se a gente não tivesse entendimento do que aquele hebreu quis falar quando ele escreveu aqui trevas e claridade, se a gente não tiver o entendimento do que ele queria transmitir, a gente vai ficar achando que estamos só na escuridão e que claridade é só claridade. Estou dando para entender? A gente vai acabar perdendo o sentido real da palavra. Então, por que a justiça está longe de nós? Por que a retidão não nos alcança? Porque a gente vive sem conhecimento, porque a gente não está buscando o verdadeiro entendimento. E aí a gente está andando nas trevas, na ignorância. Oséias fala isso. Meu povo padece, perece, por falta de entendimento, a depender da versão, por falta de conhecimento. Se fosse Isaías falando, ele ia dizer: meu povo padece por falta de luz. Entendendo? Então vamos lá. Mais um exemplo. Orvalho, chuvas moderadas, riachos suaves, águas correntes, significam bênçãos do Evangelho. Então, quando a gente ler esses termos dentro dos livros dos profetas, a gente vai ter sempre esse entendimento de que estamos falando das bênçãos do Evangelho. E aí a gente vai ter aqui esse seguinte exemplo. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Então, está falando, sim, das bênçãos do Evangelho, onde a água na terra sedenta é a mesma coisa que o espírito sobre as famílias, sobre as gerações, sobre a humanidade. E isso, sim, é uma bênção do Evangelho. E vamos entender Evangelho aqui, Novo Testamento, tá bom? O Evangelho é aquilo que Jesus Cristo trouxe, as boas novas de Cristo. O Espírito Santo só veio depois do Senhor Jesus, ok? Então, quando a gente vai ter a humanidade necessitada, sedenta, a gente não vai imaginar que ela está com sede de água. A gente vai entender que ela está com um vazio terrível, precisando urgentemente serem saciadas, preenchidas pelo Espírito Santo.
ok? E aí, se a gente chega e faz a leitura, derramarei água na terra sedenta, será que ele está falando de plantio? Não. O texto é muito mais profundo e ele está falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Isaías 44, 3. Vamos lá? Outro exemplo. Intempéries da natureza, tormentas, granizos, inundações, águas profundas, tempestades. Essas palavras, esses termos, normalmente vai ter o entendimento de julgamento divino e destruição, destruição por causa do julgamento divino. E aí a gente vai ter esse exemplozinho aqui, pessoal. Isaías 28, no verso 2. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor. Então, vocês acham que no momento que Deus está enviando alguém que é poderoso e forte para destruir Jerusalém, para destruir Israel, a gente vai imaginar uma chuva, uma tormenta, vamos imaginar granizo caindo para todo que é lado? Não, na verdade ele está falando aqui do juízo divino e a gente sabe que muitas vezes o juízo divino dentro de Judá e de Israel foram praticados por outros povos, povos violentos que vinham e destruíam, arrasavam com o povo e com a terra. Como a chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante, ele a lançará com força ao chão. Então, uma forma de dizer muito, muito intensa, de mostrar como Deus estava irado, nesse caso aqui, com Judá. Tá bom? Vamos para frente. Outros exemplos: fogo, vento do leste, vento em geral. Vai ter também essa conotação de juízo e destruição. E a gente vai ter aqui Isaías 27, 8. Olha que exemplo interessante. Pelo desterro e pelo exílio o julga. Com seu sopro violento ele o expulsa, como num dia de rajadas do vento oriental. Então, o vento oriental, aquilo que está vindo lá do leste, que está vindo lá do oriente, quais os povos que vieram do oriente para arrasar, ou melhor, arrasar a Judá? Teve a Síria, teve também a Babilônia, certo? Então, nesse caso aqui é a Babilônia, pessoal. Então, um povo, um vento que veio do oriente para julgar Judá. Tá dando para entender, pessoal, como é interessante a gente saber o significado desses termos? Se a gente não tiver esse entendimento, a gente perde mesmo o significado da palavra. E quando a gente não consegue entender a palavra, o que o Espírito Santo deixou para a gente, que Deus deixou para a gente, quando a gente não consegue entender, aí a gente acha que aquele livro é chato, que eu leio a Bíblia e não consigo entender nada, que a Bíblia é muito difícil. Não é difícil, mas existem métodos realmente para a gente estudar. Vento no entendimento de coisa vazia, enganosa ou prejudicial. Então, a gente já viu vento como sendo algo usado para juízo e destruição, e agora a gente vai ver vento como algo que é vazio, enganoso e prejudicial, malicioso. Jeremias, no capítulo 5, no verso 13, diz assim: os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. Aqui Jeremias ele está exortando os profetas daquela geração, daquele momento, que não tinham realmente uma comunhão com Deus. Então, fala, esses profetas não passam de vento. Por quê? Porque eles saem voando? Não, mas porque eles são vazios. E, de verdade, não tem dentro deles a palavra de Deus.
de forma que o que está dentro deles vai prejudicar aquele que está ouvindo. Que aconteça com eles aquilo que eles dizem, né? Então, mais uma figura de linguagem aí. Vamos para mais um exemplo. Tá ligado aí, pessoal? Eu sei que o negócio é meio monótono, mas é interessante. Fica prestando atenção. Montes do Líbano, notável pela sua altura e cedros imponentes, tá? Então, quando a gente ouve a palavra dizendo do Líbano aconteceu alguma coisa, o Líbano não sei o quê, ele está falando dos montes do Líbano. Por quê? Porque os montes do Líbano eram notáveis pela sua altura, eles eram montes altos, e pelos seus cedros que tinham lá, lembra? Cedro, madeira nobre, esses cedros cresciam lá e de uma forma abundante. O que significa isso, né? Trazendo para a leitura bíblica. O que o profeta estava querendo falar quando ele usava o termo Líbano? Então, ele queria dar uma ideia de majestade, de força ou qualquer coisa grande e nobre. E aí a gente vai ter aqui um exemplo de Isaías, capítulo 10, verso 34. Com um machado ele ceifará a floresta. O Líbano cairá diante do Todo-Poderoso. Então, quando ele fala que o Líbano cairá, ele está falando que reis, dominadores, forças políticas daquela região ou arredores cairiam diante de Deus, não resistiriam diante do Todo-Poderoso, diante da sentença de Deus. Bom, então vamos lá. Se temos os montes do Líbano, vamos também ter uma expressão também, o Carmelo, fazendo uma referência ao Monte Carmelo, que pela sua abundância de oliveiras e vinhas, retrata uma ideia de beleza e fertilidade. E aí a gente vai ter aqui esse seguinte exemplo de Isaías, capítulo 35, verso 2. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A alegria do Líbano lhe será dada. Lembra que o Líbano tem algo a ver com majestade, com poder, com força? Pois bem, a glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarão. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Então, não só a majestade será dada ao próprio Deus e aquela nação que Deus vai abençoar, como também o resplendor do Carmelo, ou seja, eles vão ser belos e vão ser férteis, vai ter abundância de prosperidade, né? Se a gente lê Líbano, Carmelo, Sarão, a gente fica meio perdido. O que Isaías quis dizer com isso? Mas a gente, tendo esse entendimento do significado de Carmelo, do significado de Líbano, a gente já vê que a palavra, a promessa é realmente, nesse caso aqui, muito linda. Deixa eu ver aqui o que falaram. Foi só a Fernanda, não, foi uma galera, viu? Vamos lá, mais um exemplo aqui, pessoal. A videira sozinha, não só as vides, videiras, não, mas a videira sozinha, videira, normalmente significa Israel. Tá? Quando a gente for ler lá o texto, como por exemplo aqui em Jeremias, capítulo 2, 21, a gente vai ter o seguinte: eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Aqui ele está falando de Israel, não está falando só de Judá, não está falando só do Reino do Norte, não, está falando de Israel como um todo. E quando ele fala que ele plantou Israel, plantou a videira, é que ele formou. Deus deu um jeito de formar um povo para si.
E aqui ele está fazendo, né, um lamento e, ao mesmo tempo, com um tom de indignação, dizendo, poxa, eu fiz o melhor para você, te coloquei no lugar mais excelente e agora você se torna degenerado e selvagem, rebelde e se torna contra mim. Vê que se a gente não entende, a gente não vai compreender que Jeremias está falando nesse momento de Israel. Vai ficar lá pensando na videira, e aí acaba sem compreender o texto. Carneiros e bois de Bazã, leões, águias, monstros marinhos ou quaisquer animais predadores, normalmente representam tiranos e conquistadores cruéis e opressores. Aí a gente vai ter aqui um exemplo de Isaías 34, 7, que fala assim, e os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. Ele não está falando, pessoal, de forma alguma do boi literal. Não é isso. Ele está falando de povos que eram selvagens, bárbaros, povos que agiram contra Judá e Jerusalém com muito ardor, com muita violência e desagradou a Deus. A gente já sabe, aquela ideia, né, do pai chateado. Então, e os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue, e o pó se encharcará de gordura. Não tem nada nesse texto que deva ser entendido como literal. Talvez a terra seja ensopada de sangue, ponto. Porque ele está fazendo o prenúncio de um juízo, né? Então vai ter morte. Fora isso, tudo você tem que entender de uma outra forma, né? Aqui é uma alegoria, fica muito claro, bem nítido isso aí, né? A vindima e o lagar tem uma conotação de miséria e desolação. Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. A ideia aqui é de juízo. Eu pisei uvas no lagar. Eu transformei aquele povo num estado de miséria, onde eles estavam completamente desolados. Das nações, ninguém esteve comigo. Então, é um texto que está falando sobre juízo divino, né? Se você só olha, você fica lá tentando entender, né? Que diacho de uva é essa que ele pingou e saiu foi sangue? Não, está falando de vidas, e essas vidas aqui são aquelas pessoas que rejeitaram o senhorio nosso Deus. Vamos para mais um exemplo, pastores. A ideia de trazer esses personagens da agricultura, né? Da realidade do povo daquela época, daquela região, é a melhor forma que os profetas encontram de conversar com o seu povo. Vamos lembrar que a Bíblia foi escrita por hebreus, em sua grande maioria, hebreus para hebreus. Quando a gente escreve um texto de acordo com a nossa língua, a gente vai escrever um texto para o nosso povo, e a gente vai falar de uma forma clara que, mesmo que a pessoa esteja nos confins da Bahia, ela vai entender, mesmo que a pessoa esteja lá nos confins da Roraima, ela vai entender. Mas, do jeito que a gente fala, se uma pessoa estiver lá no Japão, ela não vai compreender, a gente vai precisar traduzir, né, o famoso baianês, né, a língua do carioquês, a gente vai ter que traduzir. Pois é a mesma coisa, pessoal. Eles tiram elementos da sua vida normal e eles trazem isso para dentro dos textos,
porque para os hebreus isso aqui faz todo sentido. Para a gente não faz muito sentido falar de pastor, não faz parte da nossa realidade. Para eles, isso era muito normal, porque o pastor tinha um significado muito profundo para eles, na vida deles. E os pastores, para eles, eram como mestres e governantes, tá? Por quê? São pessoas que apontam, que ensinam e que apontam direção. Então, são referenciais. Sempre que a gente lê lá pastores, não significa necessariamente o pastor de ovelha, aquele profissional da agricultura, né? Da pecuária, melhor dizendo, por favor. Mas eles teriam esse entendimento de mestres e governantes, e aqui a gente vai ver um exemplo de Isaías, capítulo 56, 11, que diz assim: são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Então, estamos vendo aqui governantes, mestres, que não estão preocupados com o seu rebanho de fato. Eles estão buscando saciar suas próprias necessidades. São governantes que não estão olhando para o seu povo, são sacerdotes que também não estão olhando para o seu povo. Cada um olhando para a sua própria necessidade. Isso aqui é uma bronca que ele está dando, né, nesses pastores. E o rebanho? Bom, se os pastores são os governantes e os mestres, o rebanho é o povo, que segue a direção e os seus ensinamentos. Que a gente vai ter Isaías 41, falando o seguinte: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Então, ele aqui não está falando verdadeiramente do gado e do pastor. Ele está usando essas figuras para falar do seu povo, que ele vai acolher, né? Que ele vai apacentar, que ele vai cuidar. E vamos para outro exemplo. Cantar músicas fúnebres, raspar a cabeça e a barba, retirar-se para os telhados. O que isso significa? Subir para o telhado para ver as estrelas, né? Cantar músicas fúnebres apenas para o luto, é mais do que isso. Tá? Revela uma profunda angústia, também o luto, que no fundo é uma profunda angústia também. Então, essa ideia deles rasparem a cabeça, se retirarem para os telhados, era o momento onde eles ficavam sozinhos e entravam naquele momento de contemplação e viver a dor deles. Então, são formas, sinais, né, maneiras de mostrar que eles estavam em profunda angústia. E aí a gente vai ter aqui, em Isaías 15, 2, sobe-se ao templo de Dibom, a seus altares idólatras, para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada. Por quê? Porque eles literalmente cortaram. Não é necessariamente que eles literalmente cortaram suas barbas ou rasparam suas cabeças, mas é que eles estão em um momento de profunda angústia, de muita tristeza e sem saber para quem recorrer, porque os seus falsos ídolos não são capazes de respondê-los. Então, Deus aqui está sendo irônico com esse povo. Vamos lá, mais um exemplo. A nudez, moer no moinho, sentar no chão. São palavras que traduzem a ideia de cativeiro. Por quê? Quando um povo era feito cativo, aqueles homens e mulheres que eram feitos escravos, eles eram desnudados, eram removidas as suas roupas,
e eles normalmente eram escravizados e iam moer no moinho. De forma que moer no moinho era uma ideia muito clara para aquele povo naquela época de que eles estavam sendo escravos de um outro povo. E, habitualmente, quando eles estavam moendo, tinha um momento que eles sentavam no chão. E essas três ideias vêm trazer essa ideia maior, que é do cativeiro. Se isso não fosse esclarecido para a gente nunca ia pensar nisso. A gente simplesmente ia pensar que eles estavam lá realmente moendo trigo. Não era bem isso, tá? Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sentem-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Então, isso aqui é uma sentença de juízo para a Babilônia, no sentido de que, olha, vocês vão ser feitos cativos. E a gente sabe que sim, o reino da Babilônia vai cair e vai ser levantado um outro império depois deles. Se eu não me engano, é o Medo-Persa. Isaías 47, 1. Vamos ver aqui mais um exemplo. Casamento. Essa é bem fácil, essa daí a gente já está bem acostumada com a ideia, né? Aliança com Deus. A gente vai ter aqui o seguinte exemplo de Isaías 62, 5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. De fato e de verdade, quando a gente imagina um casal, a gente, com certeza, não vai ter a mesma prática com Deus como esse casal. Esse casal vai se unir, eles vão se relacionar e vão procriar, e enfim, literalmente falando. Mas com Deus a gente não vai fazer isso. Não vamos nos relacionar, a gente não vai para a cama com Deus. Para dormir, né? Mas, vocês estão me entendendo? A gente não vai procriar com Deus. Então, é uma alegoria, tá certo? Onde o casamento com Deus refere-se a uma aliança, a uma comunhão com Deus, a uma intimidade profunda com Deus. E se o casamento revela aliança, o adultério é a violação da aliança com Deus. A gente vai ver muitas vezes Isaías citando o adultério, e não só Isaías, Jeremias, né? Oséias, ele falava muito sobre adultério. E aqui a gente vai ter Isaías 50.1. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora? Então, você imagina que Deus está se divorciando de alguém e tem realmente uma certidão? Não. Porque ele está dizendo que a aliança foi quebrada e ele desprezou também. Se me desprezam, né, serão desmerecidos. A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. A mãe, Jerusalém. Então, vamos em frente. Outro exemplo aqui legal. Debilidade e estupor causados por bebidas intoxicantes. Bebedeira, pessoal, né? Como a gente diria hoje, cachaça, uma manguaça aí. O que significa? São terríveis efeitos dos julgamentos divinos. É bem interessante essa correlação aqui, essa alegoria, bem legal. Olha só. Desperte, desperte. Levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele. Você que provou do juízo de Deus. Você que engoliu até a última gota. A taça que faz os homens cambalearem. Então, a pessoa fica desnorteada. Ela está sofrendo efeitos do julgamento de Deus. Pessoa, ó, se só sofrer um julgamento, né, de um tribunal humano, a gente já fica meio perdido, ainda que a gente seja culpado.
imagina sofrer o juízo de Deus, né? Os efeitos do juízo de Deus. A pessoa fica meio perdida, né? Como se ela realmente estivesse embriagada e incapaz de tomar alguma atitude. Vamos lá. Outra forma de linguagem aqui, ó. Refinar metais na fornalha. Que significa isso? Julgamentos infligidos por Deus a seu povo, mas com um objetivo muito específico, de purificá-lo de seus pecados. Então, quando a gente perceber no texto refinar metais dentro da fornalha, então a gente já entende, olha, isso aqui é um julgamento, mas tem um objetivo, é de purificar, não é para destruir, não. Aqui não é para matar, não. Aqui é para preservar. Isaías 48:10. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Eu permiti que você passasse por determinados sofrimentos para que você, então, viesse ter a sua nobreza aflorada, né? O melhor de você viesse ser aflorado. Eu refinei você. O sofrimento é sempre um bom professor. Vamos lá. Imagens derivadas da pesca, caça de aves, instrumentos que envolvam isso, tipo anzol, rede, fossa, laço, etc. Representam cativeiro ou destruição. Um exemplo aqui bem claro, Isaías 24:17. Pavor, cova e laço o aguardam, ó habitantes da terra. E aí, quando a gente entende o que significa, a gente vai perceber que essa cova, esse laço, o pavor, mostra que é um povo que vai ser atormentado, ficará com medo, será levado cativo, vai morrer, porque vai para a cova, e vai sofrer muito. Tá? Então, cativeiro ou destruição. Mais um exemplo aqui. Imagens derivadas da construção, prumo, linha, né? Tem a conotação de retidão do julgamento. Julgamento de Deus, claro, né, pessoal? Por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então, essas peças de construção, pedra angular ou pedra de esquina, né, para um alicerce seguro, mostra a retidão do juízo de Deus. E aqui ele está falando do Senhor Jesus, né? É um exemplo da retidão do juízo de Deus. E aí a gente vai ver isso em Isaías 28, no verso 16. Vamos para frente. Construir com pedras preciosas um alto grau de prosperidade, seja na igreja, seja no estado, seja no território, né? Físico, geográfico. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades, a gente já viu lá a tempestade que tem a ver com juízo divino, né? E não consolada. A gente então entende que essa cidade ela foi assolada por um outro povo, por um outro reino superior e mais forte. Eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras. Então, Deus está fazendo uma promessa de que, tudo bem, você sofreu um forte juízo, mas olha, seu último estado vai ser muito melhor do que o primeiro. Vou te construir com um alto grau de prosperidade, né? Com abundância e fartura. Ok? Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui. Figuras do templo. Templo, quando a gente fala lá, templo de Salomão, né? O primeiro templo, o segundo templo. Figuras do templo. O serviço do templo. As coisas que se faziam dentro do templo. Do tabernáculo de Moisés.
a Shekinah, o propiciatório, etc. As coisas concernentes ao templo simbolizam a glória da igreja cristã, a excelência de seu culto, o favor de Deus para com ela e sua presença constante com ele. E aí a gente vai ver aqui, ó. Lavem-se, limpem-se. O lavar, pessoal, lembra? Lá no tabernáculo, não tinha lá a pia de bronze? Lá no templo também tinha. Então, era o momento onde eles iam lá, se lavavam, se purificavam para poderem se aproximar de Deus. Então, essas palavras tiradas lá do exercício do templo são colocadas aqui agora para simbolizar o relacionamento da igreja com Cristo. E vamos lembrar que igreja só foi constituída depois de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo, ok? Então, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Isaías, capítulo 1, verso 16. Aqui um outro exemplo. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins dos carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. Então, aqui também são símbolos de serviços do templo, o sacrifício. Mais adiante. E grande é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e me pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote. Olha lá, relembrando o templo, relembrando o tabernáculo. Qual noiva que se enfeita com joias, fazendo uma alegoria aí entre o serviço do tabernáculo e a comunhão de Jesus com a igreja. Vamos lá. E aqui eu vou fazer tipo um resumão. E já estou concluindo. Acorda aí, não sei se você já dormiu, mas fica desperto. Já vou terminar. Vamos lá, ó. Embora os profetas eles usem palavras tão frequentemente em um significado figurativo, metafórico, como a gente acabou de ver inúmeros exemplos, contudo, não devemos, sem necessidade, nos afastar do sentido primitivo e original da linguagem. E tal necessidade existe quando o sentido simples e original é menos adequado, ou não faz nenhum sentido. É menos adequado ao assunto e contexto, ou contrário a outras escrituras. Então, para a gente fazer uma análise do texto, a gente vai ter que primeiro olhar o corpo, não vamos parar e ler um versículo só, tá? A gente vai ler o texto, a gente vai pegar o entendimento do que a ideia principal, né, que o autor quer nos transmitir, e dentro disso a gente vai percebendo, não, ó, quando ele fala pastor aqui, ele está falando daquele homem que cuida do gado. Quando ele fala pastor aqui, não, ele está falando dos mestres, não, ele está falando aqui dos governantes. Então, você vai tendo já essa maturidade, vai desenvolvendo essa maturidade, e aí você vai tendo essa liberdade, facilidade para interpretar o texto, né? O Espírito Santo vai te revelar o conteúdo com mais facilidade. Então, nem sempre a gente vai forçar o texto, tem que ter o equilíbrio para a gente chegar, né, a essa atitude. Temos que ler todo o texto primeiro. Ficar parado só naquele verso, não entendi. Lê todo o texto e depois você vai voltando e vai fazendo o estudo passo a passo. Por imagens emprestadas do mundo natural, os profetas frequentemente entendem algo análogo na política mundial. Então, Sol, Lua, estrelas, corpos celestes são reis, rainhas, governantes, pessoas de grande poder.
o aumento de esplendor, né? O sol no seu vigor, ou a lua quando está crescente. Então, são mais figuras acrescentadas àquela ideia. Né? Então, se o aumento de esplendor denota do aumento de prosperidade, o escurecimento, a decadência ou a queda denota uma reversão na fortuna, né? Um decréscimo daquele reino, ou a cessação total daquele poder ou reino a que se referem. Grandes terremotos, o estremecimento do céu, da terra, denotam a comoção e destruição de reinos. E o começo ou o fim do mundo, sua ascensão ou ruína. Então, os astros naturais, né, as forças da natureza, sempre vão ter um outro entendimento. Quando tiver lá chuva, não é chuva de verdade, é uma outra ideia que o texto quer nos passar. Os cedros do Líbano, os carvalhos de Bazã, os abetos e outras árvores majestosas da floresta sempre vão ter essa ideia de príncipes, reis, potentados, pessoas da mais alta posição. Saças e espinhos já vão demonstrar o contrário, pessoas comuns ou aquelas da pior espécie. As altas montanhas, colinas elevadas, da mesma maneira denotam reinos, repúblicas, estados e cidades. Torres e fortalezas significam defensores e protetores. Os navios de Tarsis são mercadores ou comerciantes. E a filha de qualquer capital ou cidade-mãe, as cidades menores ou subúrbios ao redor dela. Cidades nunca conquistadas são virgens com estilo mais distantes. A gente viu agora um texto de Isaías, onde ele falava Virgem Babilônia. Lembram? Então, a Virgem Babilônia, por quê? Porque ainda não tinha sido conquistada. Mas depois de conquistada, ela vai deixar de ser virgem. Né? Ela vai ser invadida por um outro povo, vai ser dominada e vai ser debelada. Né? Então, um exemplo. Tem momentos que ele fala também da Virgem Jerusalém, quando ela ainda não foi dominada, ou aquela Jerusalém que está por vir. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Os profetas, eles também descrevem reis e reinos por meio de suas insígnias, como os sírios romanos por uma águia. As insígnias, aqueles reinos, eles tinham o seu brasão, vamos dizer assim, fica mais fácil, né? Então, quem estava lá no seu brasão? Era o leão, era a águia, era o bode, né? Então, sírios romanos, a águia. O rei da Macedônia, por uma cabra, e o bode também. O rei da Pérsia, por um carneiro. Sendo estas as figuras em seus respectivos padrões ou nos ornamentos da sua arquitetura. Então, elas vão ser expressas nos padrões daquela nação, nas suas bandeiras, né? Nos seus muros, nas artes. Então, os profetas vão usar também, né, esses elementos para descreverem tais e tais reis, tais e tais reinos. Muitas vezes, para os profetas, uma estrela era o emblema de um deus ou um herói. Um chifre, um emblema de grande poder ou força. Daniel, lembra que Daniel fala lá do chifre? Né? O animal que tinha um chifre, o chifre menor, e a fera que tinha não sei quantos chifres, e por aí vai. São poderes, né? Uma vara, o emblema da realeza, e eles significam o mesmo nos profetas. Então, os profetas, eles poderiam também ser representados como estrela, como chifre, como a vara, tá? Porque eles também representavam um representante de Deus, um poder, e a realeza, ok? Realeza de Deus. Vamos lá. As mesmas profecias frequentemente têm um duplo significado. Isso pode acontecer. E refere-se a eventos diferentes, um próximo, outro remoto, um temporal, outro espiritual, ou talvez eterno. Sim, isso é muito comum, a gente vai ver.
Nem de Isaías tem vários momentos que a gente vê isso, Zacarias a gente vê isso, né? Eu leio um texto que está falando do agora ou de um passado, e esse mesmo texto está falando sobre um futuro distante ou um futuro próximo. Então, pode acontecer isso sim, tá? Por quê? Porque eles trabalham com profecias. E apesar deles estarem relatando algo que foi do passado, ao mesmo tempo aquela palavra é uma profecia que fala sobre o futuro. Quase todas as profecias do Antigo Testamento, qualquer que seja a visão que elas possam ter dos eventos mais próximos, devem, em última instância, ser referidas no Novo, ao Novo, melhor dizendo. Onde apenas nós devemos esperar sua completa conclusão. O que significa isso? Daniel falou coisas que só a gente, no nosso tempo, é capaz de entender. E tem coisas que a gente ainda não entende. Apocalipse tem coisas que a gente ainda não entende. E coisas que foram escritas que naquela época ninguém entendia. Deus deu a revelação a João e João escreveu e João viu, mas nem ele mesmo entendia. Ele só transcreveu o que ele viu. E até hoje a gente tem coisas que não compreendemos ainda direito, que o Espírito Santo não revelou para a gente, tá? A palavra tem muitas coisas que ainda não foram reveladas, verdade, viu? Tá? Então, as profecias têm coisas que a gente só vai entender agora na nossa geração. Assim, a Babilônia, no Antigo Testamento, era um tipo de Babilônia mística no Novo. E o rei da Síria, Antíoco Epifânio, quando a gente estudou o livro de Daniel, falamos desse rapazinho, é um tipo de anticristo. Os inimigos temporais dos judeus, tipos e figuras dos inimigos espirituais dos cristãos. Então, coisas que são ditas lá diretamente para os judeus, a gente entende hoje como diretamente para aqueles que creem em Cristo. Não devemos, entretanto, esperar encontrar sempre um significado místico na profecia. Ok, equilíbrio. E quando o significado próximo e mais óbvio é claro e dá um bom sentido, não precisamos nos afastar dele, nem ser curiosos demais para olhar além dele, para que a gente não acabe desvirtuando, ok? Vou mandar no vídeo, viu? Então vamos lá. Tá acabando, presta atenção aí. Nas profecias, como nas parábolas, devemos considerar principalmente o escopo e o propósito, sem tentar uma explicação muito minuciosa de todas as figuras e imagens poéticas que os escritores sagrados usam para adornar seu estilo. Então, isso aqui é um chamado para que a gente não fique viajando e trazendo uma conotação que não é real para aquele texto. Pessoal, tem coisas aqui que eu estou falando que só quando a gente estiver lendo que a gente realmente vai compreender, tá bom? Mas vai pegando o espírito aí, é assim mesmo. Depois vai fazer sentido. As profecias de natureza geral são aplicáveis aos indivíduos. A maioria das coisas que são faladas sobre a igreja em geral são aplicáveis aos seus membros individualmente. Então, uma exortação que está sendo enviada para uma nação pode ser aplicada para um indivíduo. A exortação que está sendo dada para a igreja como um todo, o corpo, pode ser usada, sim, só para mim. Ela pode funcionar só para mim, não precisa ser para todo mundo, tá? Então, a palavra viva, ela não fala apenas com a generalidade, ela fala também comigo e fala comigo de uma forma muito particular. Então, vamos lá. Vamos lá. Tá acabando. As profecias de natureza particular, por outro lado, admitem e frequentemente exigem serem entendidas. Assim, Edom, Moabe ou qualquer um dos inimigos do povo de Deus é frequentemente colocado como todo. O que se diz que de um é geralmente aplicável aos demais. Então,
foi dada uma profecia sobre Edom, mas o que que Edom representa? Edom era o inimigo do povo de Deus. Beleza, então essa profecia está valendo para todos os demais inimigos do povo de Deus. E se a gente trouxer para o tempo de agora, está valendo também. Todos aqueles inimigos de Deus vão sofrer esse juízo, que já aconteceu no passado e vai acontecer de novo, certo? Da mesma maneira, o que é dito para ou de qualquer um do povo de Deus, em qualquer ocasião particular, é de aplicação e uso geral. Todos os que têm a mesma relação para com Deus têm interesse nas mesmas promessas. Então, a promessa foi dita para o povo de Deus como um todo. Beleza, mas ela é válida também só para mim. Por quê? Porque eu tenho o mesmo interesse que todo o povo de Deus. Então, quando ele fala para sermos sóbrios, né, ele manda a igreja ser sóbria. As cartas de Apocalipse, das igrejas de Apocalipse que a gente vê ali logo no início, são cartas enviadas para a igreja, mas a aplicabilidade dela pode ser perfeitamente pessoal. Aquilo me cabe, eu tenho que mudar aquilo, entende? Então, pode ser de uso geral ou de uso pessoal. As escrituras costumam dizer que as pessoas ou nações estão relacionadas com aqueles com quem se assemelham em sua vida e conduta. Da mesma maneira, os homens são denotados por animais cujas qualidades eles se assemelham. Um número definido, como 3, 4, 7, 10, às vezes é usado pelos profetas para um número indefinido e comumente denota um grande número. O que quer dizer isso aqui? Que varia, pessoal. Ele pode estar falando de uma pessoa apenas, né? Mas aquilo pode ter uma abrangência muito grande. Ele pode estar falando apenas da conduta de uma pessoa, de uma nação, e aquilo valer para a vida pessoal, como a gente já viu há pouco. Na contagem do tempo, um dia é usado pelos profetas para denotar um ano. Isso aqui é bem interessante. A gente vê lá em Salmos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E aqui a gente vai ver os profetas utilizando um dia para sinalizar um ano. Difere um pouquinho, né? E coisas ainda futuras, para denotar sua certeza, certeza de que vai acontecer, já são ditas como já passadas, como se já tivesse acontecido. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Mas a coisa é dita como, aconteceu assim. Isso a gente vai ver muitas vezes, tá? Muitas vezes. Acabando, hein? Quando os profetas falam dos últimos dias, eles sempre se referem aos dias do Messias ou ao tempo da dispensação do Evangelho, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Os últimos dias, esse tempo que nós estamos aqui, ou o tempo da época do Messias, em que Jesus estava aqui na Terra. Quando os lugares são mencionados como situados ao norte, sul, leste, oeste, geralmente deve-se entender uma situação com respeito à Judéia ou Jerusalém, quando o contexto não restringe claramente a cena a um outro lugar. Está falando o leste da Turquia. Bom, é o leste da Turquia. Mas quando fala o leste ou o norte, né, ele está fazendo essa relação com a Judéia, com Judá. Tudo aquilo que está em redor de Judá. Quem é o centro das atenções? Judá. Okay? Sempre que ele falar o reino do norte, um reino que vem do sul, um reino do oriente, é sempre relacionado a Judá. Por terra, ou a palavra assim traduzida, os profetas frequentemente se referem à terra da Judéia. Às vezes, o grande continente de toda a Ásia e África, ao qual eles tinham acesso por terra. Então, eles vão falar alguma coisa sobre a terra e a gente vai entender que terra é a Judéia, a gente vai entender que terra é a Ásia e a África. Por quê? Porque era aquela terra que eles transitavam sempre.
tá bom? Era o mundo conhecido do momento. Então, quando eles falarem de terra, é aquilo ali, não necessariamente o pó, tá bom? Pelas ilhas do mar, por outro lado, eles entendiam os lugares para os quais navegavam, principalmente toda a Europa, ali no mar Mediterrâneo, né? Então, quando falar as ilhas do mar, vão se referir ali àquelas regiões, né, do Mediterrâneo. Eu acho que é só isso, e é só isso, pessoal. Eu sei que é algo maçante, é algo, né, meio chato, né? Espero que a maioria tenha permanecido atenta, mas se perdeu alguma coisa, não tem problema. O importante é que a gente compreenda que os textos que vamos ler a partir de agora, eles têm peculiaridades e nós devemos respeitar o texto. A gente não vai inventar coisa da nossa cabeça, nós vamos simplesmente entrar no mundo dos hebreus e vamos pensar como um hebreu. Se a gente fizer isso, a gente vai receber a mensagem que Deus quis passar para o hebreu. Por isso é tão importante a gente ter esse entendimento. Então, eu achei muito prudente, antes da gente começar a ler o texto, né, a gente esclarecer isso aqui, tá bom? Então, quando vocês estiverem estudando, meditando, vai vir a dúvida, volta esse videozinho, tá? Vou botar isso aqui na forma de doc lá no grupo também, tá bom? E aí vocês ficam à vontade para explorar o texto e realmente absorverem tudo aquilo que o Espírito Santo quer para vocês. Nós iríamos fazer hoje, de fato, também a introdução ao livro de Isaías, mas o tempo ficou aqui um pouquinho apertado, eu não imaginei que fôssemos demorar tanto. Então, a gente já vai parar por aqui hoje, tudo bem? E no sábado, aí a gente vai entrar com a introdução a respeito do livro de Isaías. Ele tem muita coisa, pessoal, muita coisa, e vale muito a pena a gente pegar essas bases primeiro, para a gente, quando for meditar no livro, a gente fazer isso com mais consciência e com mais sabedoria, tudo bem? Quem vai fazer essa introdução vai ser Paloma, tá certo? E aí, no sábado, ela vai estar apresentando junto com a gente. E aí eu gostaria, né, que Paloma, que com certeza não dormiu ainda, ela está aí, tenho certeza que Paloma está aí. Paloma vai fazer aí a oração. Tá bom, Paloma? Eu sei, Paloma, que você estava dormindo, eu sei, viu? Pô, dormi aqui na cadeira, não. Faz aí a oração final e vamos dormir. Tá certo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada por esse momento, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que nós estamos aqui para falar sobre a tua palavra, meu Deus. Mas nós sabemos também o quão importante é, meu Deus, essa introdução, essa explicação, meu Deus, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, meu Pai, que, através da Ana Lília, usou ela, meu Deus, para dar essa explicação, porque nós sabemos que nós vamos meditar em um livro, meu Pai, que não é qualquer livro, não, meu Pai. É um livro que eu tenho certeza que trará para a nossa vida, meu Deus, muitas bênçãos, meu Deus. Trará para a nossa vida muito entendimento. E, acima de tudo, meu Deus, trará espírito, trará vida, meu Pai, porque é o que representa a tua palavra. Muito obrigada, meu Deus, pela vida, meu Deus, de cada um, meu Pai, que está aqui hoje presente, e aquelas, meu Pai, que não puderam estar. Eu agradeço também pela vida delas, meu Pai. Eu peço, meu Deus, que ao passar, meu Deus, dos dias, ao passar das meditações, que o Senhor venha, meu Deus, irrigando cada semente plantada, meu Pai, para que elas venham gerar frutos, meu Pai, e que esses frutos, meu Deus, não seja nada mais, nada menos do que
as próprias almas, meu Pai, que nós vamos conseguir alcançar através desse entendimento, desse conhecimento que o Senhor tem trazido para a gente, meu Pai. E, meu Deus, é claro, e em primeiro lugar, nossa própria salvação, meu Deus, porque a sua palavra mesmo diz que de nada adianta, meu Deus, ganhar o mundo inteiro se a gente não primeiro, meu Deus, ganhar a nossa própria salvação. Então eu peço, meu Pai, que o Senhor abençoe agora, abençoe a dona Lília, meu Deus, com esse trabalho, com essa meditação, meu Deus, que dedica o seu tempo, meu Pai, para esse trabalho. E abençoa também cada pessoa, meu Deus, que está aqui. Abençoa, livra e guarda, meu Pai. Abençoa esse dia de amanhã, que desde já a gente já entrega em tuas mãos, na certeza que se eu quero para dar errado, venha dar certo, meu Deus. Abençoa as nossas vidas e dá uma noite de sono, meu Deus, assim como Davi, meu Pai, porque em paz ele deitava e logo ele pegava no sono. Que assim seja com a gente também. E que, meu Deus, mesmo que a gente tenha ficado até mais um pouquinho, meu Deus, mas que o Senhor venha nos dá vigor e que nós não venhamos ficar cansados, não, meu Pai, porque esse sacrifício que a gente está fazendo aqui, meu Deus, não é apenas em benefício próprio, meu Deus, mas vai ser benéfico para aqueles, meu Pai, que o Senhor colocar também em nosso caminho. Muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, povo Confesso lindo, por que hoje. de sono, tá? Eu confesso que teve um pouco de sono nela aí. Da sinceridade do coração, Deus se agrada, é isso mesmo. Então, fechou, povo lindo. Deus abençoe. Sábado a gente se reencontra.